Graça e paz, amados, eu quero tratar de um tema um pouco espinhoso, mas peço graça a Deus para que eu possa fazê-lo de forma a não ofender quem quer que seja por sua crença, porque esse não é o nosso propósito, mas por meio desta breve mensagem, responder a um questionamento. Por que nós não nos recorremos à intercessão dos santos? Bom, a primeira coisa é que quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, que para nós evangélicos é a única regra de fé e prática, e lembrando até que nós estamos no mês da Reforma Protestante e um dos tópicos definidos na Reforma Protestante seria exatamente o sola escritura. Então, partindo desse ponto, tendo para nós a Bíblia como única fonte de regra de fé e prática e de verdade, o que nós temos na palavra de Deus, e nós podemos confirmar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que nós temos Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus e o Evangelho, ele coloca Jesus exatamente como o único mediador entre Deus e os homens. Mas aí, aos cristãos que têm a prática de recorrer à intercessão dos santos, às vezes alegam o seguinte, que eles não recorrem à intercessão dos santos como um mediador da salvação como apresentado em Cristo Jesus. Jesus é o único mediador entre os deuses e os homens no sentido de salvador, de salvação. Mas que eles recorrem à intercessão dos santos como um mediador na mesma forma que nós às vezes pedimos uma oração de um pastor ou, no caso dos católicos, oração de um padre ou até mesmo oração de um outro irmão. Então seria nesse sentido que eles recorrem à intercessão dos santos. A outra argumentação que nós vamos utilizar aqui é que, ainda que possamos compreender essa explicação do ponto de vista da comunidade católica, que essa intercessão dos santos é nesse nível, ainda assim, nós temos que dizer que a Bíblia ela não permite ao servo de Deus que ele recorra a alguém que morreu à invocação de pessoas que já morreram. E que, por quê? Porque aqueles que invocam as pessoas que morreram, eles estão fazendo exatamente o contrário daquilo que a palavra de Deus instrui. E nós podemos ver isso em Deuteronômio,
no capítulo de número 18, versículo de número 9, diz assim: quando tiverdes entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Versículo 10. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Versículo 12. Porque o Senhor teu Deus abomina aquelas que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás, versículo 13, inteiramente do Senhor seu Deus. Então nós vemos aqui uma proibição de que o povo de Deus recorresse à prática de buscar ou invocar os mortos. E, aliás, essa questão da invocação dos mortos, às vezes, ela é explicada pela comunidade católica de que, na verdade, o que é proibido é a evocação dos mortos, pois essa é condenada na Sagrada Escritura e em diversos textos, Êxodo 22:17, Levítico 19:31, 20, Levítico 26:27, Deuteronômio 18, de 10 a 14, 2 Reis 17:17, 2 Reis 21:6, Isaías 8:19 e 20, 1 Samuel 28, 3 a 25, e vários outros textos que mostram que não se deve fazer a evocação dos mortos. Mas aí que está a questão, né? Segundo o entendimento da comunidade católica, diz que a fé católica não aceita a evocação dos mortos, mas a invocação dos santos. Mas a invocação dos santos. Por quê? Porque quando um espírita, aqui eu estou usando uma explicação de um site católico, dizendo que quando um espírita evoca um espírito, ele quer que o espírito desça, baixe e se comunique perceptivelmente com a gente. Quando um católico invoca um santo, ele quer que o santo, por assim dizer, suba ao trono de Deus para interceder por nós, para tornar-se nosso intercessor, e não que baixe e fale conosco. Não há na devoção católica aos santos nenhum vestígio dessa mentalidade do espiritismo. Bom, isso é importante fazer aqui essa distinção que os católicos fazem entre o tipo de evocação que acontece na comunidade espírita e o tipo de invocação dos santos que são defendidos pela comunidade católica. Todavia, a palavra evocação, que é aqui dita que a fé católica não aceita a evocação dos mortos, mas sim a invocação dos santos. O texto de Deuteronômio 18, que eu acabei de ler, diz que
deve ser evitada ou não pode ser realizado a invocação dos mortos. Então, a palavra no Deuteronômio 18:11 aparece, além da palavra espiritismo, que vai dar, né, essa conotação do que o espiritismo exerce, a palavra adivinhação ou invocação dos mortos. Veja bem, então aqui o texto que eu estou lendo é um texto de uma versão católica, a versão Ave Maria. E essa versão católica traduziu a palavra para o português invocação. Ela não colocou evocação, ela colocou invocação dos mortos. E diz que isso é abominação aos olhos de Deus, segundo a palavra do Senhor. Então veja bem que invocar os mortos, independente que seja num aspecto de querer trazer o morto ou de pedir o morto que suba e interceda por nós a Deus, é proibido na palavra de Deus. E não há nenhuma parte na palavra de Deus que nos dá respaldo para nós fazermos, recorrermos a essa prática. Podemos ainda dizer que, mesmo que para os católicos, quando eles estão pedindo, eles estão fazendo um pedido para alguém, algum santo, para que esse santo interceda por Deus, não é? Eles não estão pedindo para que o santo desça e comunique, né? Ainda assim, nós vamos perceber que há essas manifestações em que, supostamente, esses santos desceram e se comunicaram com os vivos. Não no aspecto da mediunidade, claro, mas não deixa de ser uma comunicação realizada entre um santo que morreu e uma pessoa viva. Uma outra coisa que a gente deve questionar com relação à prática, por que nós não recorremos? Porque, veja bem, quando nós intercedemos a Deus, obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos instrui, porque a palavra de Deus, o próprio ensino de Cristo, é que nós façamos nosso pedido ao Pai em nome dele, ou seja, por intermédio dele. Quando nós vamos até Deus em oração por intermédio de Cristo, nós estamos valendo da mediação de Cristo e dos méritos de Cristo, ou seja, nós recebemos graça de Deus, favor de Deus, pelos méritos de Cristo. Os méritos sempre são de Cristo. Mas, em algumas orações, a santos, né, invocação de santos, são pedido pelo mérito daquele santo. Então, são pedidos pelo mérito daquele santo. Eu quero citar aqui o exemplo da oração a Santo Afonso Maria de Ligório.
Essa oração diz assim: Senhor, concedei-me pelos méritos de Santo Afonso Maria de Ligório o dom do verdadeiro amor fraternal. Ora, se nós recebemos um dom de Deus, esse dom vem pelos méritos de Cristo. Jamais pelos méritos de qualquer outra pessoa. A Bíblia não nos ensina dessa maneira. Os méritos são de Cristo. O amor de Deus foi revelado ao homem por intermédio de Cristo. Então é em Cristo que nós depositamos a nossa esperança. Ainda que a alegação de que haja um pedido apenas para que haja a intercessão, nós podemos ver em algumas orações de intercessão aos santos o pedido de proteção. Então, o pedido de proteção. Então, veja bem, a oração de Santo Antônio, a Santo Antônio, por exemplo, diz assim: lembrai-vos, glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, de que nunca se ouviu dizer que alguém daquele que tem recorrido a vós e implorado a vossa proteção tenha sido por vós abandonado. Animado de igual confiança, venho a vós, consolador e amparador dos aflitos. Gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés, e pecador como sou, ouso a me apresentar diante de vós. Não rejeiteis, pois, a minha súplica. Vós que sois tão poderoso junto ao coração de Jesus, mas escutai fervorosamente e dignai-vos a atendê-la. Amém. Então nós percebemos aqui a proteção, a palavra, a imploração da vossa proteção. Bom, ainda além dessas observações, nós temos ainda a questão de que quando nós recorremos a Deus em oração através de Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus nos ensina, nós estamos recorrendo a Deus que é onisciente. Ou seja, qualquer uma das pessoas da Trindade, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem o atributo da onisciência. O que significa isso? Que esses podem ouvir as inúmeras orações que são realizadas ao mesmo tempo, porque eles são oniscientes, e a onisciência é um atributo divino, um atributo de Deus. Como um santo, um ser humano, mesmo que agora redimido, salvo no céu, poderia ouvir as diversas orações e pedidos que são realizados por inúmeras pessoas ao mesmo tempo, se eles não são oniscientes. Pensem comigo. Então é um dos motivos que nós não nos recorremos à prática de invocar os santos. Eles não são oniscientes. Não somente isso, eles não são onipresentes. São atributos de Deus. Por isso, a oração é levada a Deus.
que tudo conhece e que conhece o que nós vamos pedir antes mesmo de nós fazermos as nossas petições. Então não faz sentido para nós evangélicos recorrermos à oração a santos. Já falamos que a Bíblia condena a comunicação com os mortos. Essa tentativa de comunicar com os mortos, ela é proibida por Deus. E é interessante que na parábola do rico e do Lázaro, se é que é uma parábola, uma discussão no meio teológico, se é ou não uma parábola, nós percebemos que o rico, estando num estado de sofrimento e preocupado com seus familiares, para que os seus familiares não vão para o mesmo lugar que ele faz um pedido para que fosse mandado Lázaro entrar em contato com os seus familiares e alertá-los. E na parábola não foi permitido. Em vez disso, foi dito o seguinte: lá tem Moisés e tem os profetas. Escutai. O que estava querendo dizer? Lá tem a palavra de Deus, lá tem a Bíblia, lá tem as Escrituras. Ouvi as Escrituras, ouvi o que já foi revelado como vontade de Deus e que está registrado nas Escrituras. Então, nós percebemos que não há na Bíblia Sagrada essa liberdade para que nós cristãos recorramos a essa prática. Não há nenhuma passagem na Bíblia que venha respaldar essa prática de intercessão pelos mortos. Sempre que a palavra oração vai aparecer, por exemplo, os apóstolos, quando eles pediam oração à igreja, eles sempre vão instruir que a igreja estivesse orando. E como que a igreja estivesse orando? Vamos ver Romanos capítulo 15, versículo 30. O que diz lá? Diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que é o rogo, a oração que Paulo fazia pela igreja? Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Veja bem, Paulo está dizendo e chamando, ao mesmo tempo que ele está orando por meio de Cristo, pelo intermédio de Cristo, ele chama a igreja para juntamente combater em oração a Deus. Não há nenhum outro nome. Podemos pensar, por exemplo, que há vários outros apóstolos que trataram das questões sobre a oração e nenhum deles mencionou essa possibilidade. Lembremos de que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e ele ensina os seus discípulos a orar ao Pai diretamente. E ele disse que essa oração deveria ser realizada pelos seus discípulos. Jesus não falou que depois da partida dele e dos seus apóstolos deveria ser realizada oração por intermédio deles.
Não há isso nas Escrituras. A oração é feita somente a Deus. E inúmeros textos falam sobre isso. 1 Coríntios 11:5, Romanos 10:1, Romanos 15:30, Atos 12:5, Atos 10:2, Atos 8:24, Atos 1:24 e por aí afora, inúmeros. Então não há nenhuma necessidade de nós nos recorrermos a qualquer dos santos. Por quê? Porque nós temos, como cristãos, livre acesso ao Pai. Isso é conhecido na palavra de Deus como o ofício do sacerdócio universal, né? Sacerdócio universal, o sacerdócio de todo crente. Todo crente pode ir a Deus por mediação do Filho. Efésios 3, 11, 12 diz assim: de acordo com o seu eterno plano que ele, Deus, o Pai, realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo e ensinando que Deus nos concedeu, por intermédio de Cristo nosso Senhor, o livre acesso ao Pai, e a condição de termos confiança e fé nele. Em Hebreus, diz assim: temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santo. Olha bem, vamos ver, Hebreus 10, 19, 20. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Ora, os cristãos têm livre acesso à presença de Deus pelo mérito de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Não há necessidade de nós recorrermos a nenhum outro. O ensino de Jesus é: o que pedirdes em meu nome, eu farei. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Então, o ensino de Cristo das Escrituras é exatamente esse ensino sobre a oração. Então, essas são as razões pelas quais nós não nos recorremos à prática de invocar os santos. Mas alguém pode dizer: mas eu recebi uma graça e tal. Ora, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Porque em muitos lugares, vão apresentar um determinado benefício recebido por intermédio de alguém que foi invocado. Isso em todas as religiões. Existem experiências de curas, de prosperidade, e em todas as religiões. Agora, estamos falando como cristãos. E como cristãos, nós temos que ir para aquilo que é onde está o fundamento da nossa fé. E o fundamento da nossa fé está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, para nós, o que nos importa é o que a palavra de Deus nos instrui.
E se a palavra de Deus diz que invocar os mortos é abominável ao Senhor, e por causa disso o Senhor expulsou aquelas nações das suas terras e da presença de Deus, olha o risco que nós corremos se nós enveredarmos por um caminho distorcido daquilo que é ensinado nas Escrituras com relação à nossa relação com Deus através da oração. Espero ter esclarecido e respondido a pergunta da melhor forma. Voltando ao que foi dito lá no início, o intuito aqui não é ofender a crença de quem quer que seja. O ser humano é livre para acreditar no que quiser acreditar. O que nós estamos aqui é fundamentando a nossa fé baseada nas Escrituras e explicando por que nós, como cristãos evangélicos, não recorremos à prática que os cristãos católicos fazem de buscar a Deus por intermédio da intercessão dos santos. Então essa é a razão dessa mensagem. Espero ter esclarecido. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abra a mente para a compreensão das Escrituras, da verdade santa. Que as cortinas e que às vezes o véu que às vezes está nos olhos de algumas pessoas possam, pelo Espírito de Deus, ser removido e a luz iluminadora desse Espírito possa trazer esclarecimento e compreensão a muitos que estão ouvindo e que talvez tenha essa dúvida. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Então, para nós evangélicos, a lâmpada que nos conduz no caminhar espiritual é a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.